O Brasil, apesar de não ter terremotos muito grandes, tem terremotos pequenos e médios em várias partes. Só que a sismicidade não é uniforme, quer dizer, existem regiões que têm mais tremores e existem outras regiões que praticamente não ocorrem nada nunca. Nas bordas das placas, essas tensões são maiores e elas se acumulam mais rapidamente. Grandes terremotos de magnitude de 7, 8 ocorrem nesse contato entre as duas placas. As regiões do interior das placas aparentemente são mais uniformes, então é mais difícil você entender por que algumas regiões têm tremores e outras não têm. Por exemplo, na região de Goiás, Tocantins, existe uma faixa de mais ou menos 100 quilômetros de largura, onde os tremores são relativamente frequentes. Acessar o interior da Terra diretamente, coletarmos amostras do interior da Terra, é muito difícil. As pressões são muito grandes, as temperaturas são muito grandes. Os poços mais profundos são apenas alguns quilômetros. É nada, é uma casquinha de nada. Além de ser caro, você teria informação só daquele ponto. A única maneira é indireta. Através de dados sismológicos, através de dados gravimétricos, podemos ter uma ideia de como que é o interior da Terra. Há dois tipos fundamentais de ondas sísmicas, de vibrações sísmicas. A onda P, ou longitudinal, que é o próprio som. O som que se propaga no ar é uma onda P. E é a primeira que chega porque ela tem velocidade de propagação maior. E existem as ondas transversais. Então, conforme a onda está se propagando, as partículas do meio oscilam perpendicularmente à direção de propagação. Essas são ondas S, têm velocidades menores, então elas chegam depois. Esse terremoto aqui do Afeganistão, ele gera ondas que se propagam pela Terra toda. Então, esse epicentro está do outro lado da Terra com relação aqui à região sudeste. Então, depois que ocorreu o terremoto, as ondas demoram mais ou menos 20 minutos até chegarem aqui no Brasil. Então, as ondas dos terremotos atravessam a Terra toda como se fosse raio-x. É uma coisa fascinante da geofísica, né? Sem sairmos da superfície, conseguimos estudar o interior da Terra. Essas estações estão recebendo vibração do chão em tempo real. Quando há uma oscilação um pouquinho diferente, que pode ser a onda P de um terremoto. Aqui a estação de Caçapava do Sul, por exemplo, agora está detectando uma oscilação um pouco maior. Nem sempre é uma onda P de um terremoto, pode ser uma outra perturbação próxima à estação. Às vezes passa um carro próximo, por exemplo. Quando há uma identificação de uma onda P mais ou menos na mesma hora em várias estações, o sistema identifica isso como sendo a onda P de um terremoto e aí, pelo tempo de chegada em cada estação, ele vai localizando o epicentro. Ontem, por exemplo, ocorreu um pequeno tremor no norte da Argentina. Todas essas estações registraram esse tremor e aí, analisando as ondas que chegaram nessas estações, o sistema, então, detecta de onde é que essas ondas vieram. E, em geral, a gente registra de 1 a 2 sismos por dia, a maior parte nos Andes. A gente usa as estações sismográficas não só para determinar o epicentro e a magnitude do sismo, mas a gente usa as ondas dos sismos para estudar a crosta terrestre embaixo de cada estação. Com o passar dos anos, a gente vai mudando as estações e vai cobrindo várias partes do Brasil. Esse trabalho foi compilando, então, a espessura da crosta embaixo de cada uma dessas estações que a gente instalou nos últimos 20 anos. A gente tem crosta muito espessa nos Andes, porque os Andes são altos, e tem crosta espessa em algumas regiões do Brasil, como na Amazônia, na Bahia, na Bacia do Paraná, que são regiões antigas. Uma das aplicações dessa compilação de espessura da crosta foi poder entender melhor por que estão ocorrendo esses tremores em Goiás. Quando a gente compara, então, essas regiões com o mapa de espessura da crosta, no caso de Goiás, foi possível perceber que as rochas mais densas estão logo abaixo da crosta. Desenvolvemos um modelo que representa 100 quilômetros indo para o interior da Terra e uma extensão horizontal de 1.600 quilômetros. Esse contraste de densidade na base da crosta é baseado em dados observacionais. Eu tenho um excesso de massa, ela está puxando a litosfera para baixo. O manto, que tem rochas mais densas, está mais raso e é isso que causa, então, maior atração gravitacional nessa região. Ela faria com que a litosfera como um todo se curvasse. Quando tem um peso, esse peso tende a flexionar a crosta. Então ela se deforma, essa flexura por deformação causa pressões maiores na crosta superior. Porém, parte das tensões na litosfera elas são dissipadas. Isso ocorre principalmente em profundidade. Se eu esperar muito tempo, aquele estado de tensão se dissipa. Então, quando eu rodo o modelo ao longo do tempo,
as tensões na base da litosfera tendem a diminuir e elas se concentram na porção superior. A simulação numérica ela é importante porque você pode ter uma ideia, digamos, qualitativa. Por exemplo, regiões entre crátons tendem a ser mais fracos e isso pode produzir mais tremores. Então é preciso ter uma noção quantitativa, você calcular quanto que as tensões estão aumentando para saber se aquele efeito de flexura causa uma compressão adicional suficiente para provocar tremores. O que nós mostramos no modelo numérico é que até a distribuição espacial dessa zona de grande compressão é muito semelhante à zona de sismos Goiás-Tocantins, como é observado. Porque você poderia ter um caso de ter anomalias positivas, ter rochas mais densas, ter flexura, mas essa flexura poderia ser ainda insignificante em termos quantitativos para provocar mais tremores de terra. O que é importante é conhecer as limitações do modelo. Isso não é a natureza. Nós retiramos algumas equações que governam alguns processos, conhecendo-se quais foram as simplificações utilizadas nessas equações, nós podemos ter uma ideia de até onde a gente pode ir com os modelos numéricos. É bem provável que em outras regiões, como por exemplo o norte de Mato Grosso, a região do Pantanal, que também são regiões com anomalias gravimétricas positivas, também sejam regiões onde o efeito de flexura é uma componente importante para explicar a sismicidade. A próxima fronteira, digamos assim, seria aumentar o número de estações e de estudos para poder ver se essa explicação também serve para explicar os sismos em outras regiões do Brasil. A maior parte dos sismólogos acredita que jamais vai ser possível prever terremoto. Toda a crosta está sob tensões muito grandes. Você está sempre perto da pressão suficiente para provocar um deslizamento e um terremoto. Até quando essa pressão, que já é grande, ela aumenta um pouquinho e é o suficiente para você ter o terremoto. O grande mega terremoto na América do Sul vai ser nessa região norte do Chile. Pode ser hoje à noite, pode ser daqui a 50 anos. É praticamente impossível você prever com segurança.